Bom dia, pessoal! E aí, como vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês uma segunda parte do vídeo que eu coloquei com o título Você ouve a voz de Deus? Então, eu vou titular esse vídeo de Você ouve a voz de Deus, parte 2. Depois que eu fiz aquele vídeo número 1, Deus começou a falar umas outras coisas comigo. E aí eu queria falar isso com vocês. Naquele vídeo, eu citei Gênesis 3, quando Eva, ela deixou de ouvir a voz de Deus porque ela ouviu a voz da serpente. E aí, hoje eu quero ler com vocês, eu quero ler até aqui na Bíblia, em Gênesis 2. Antes de Eva, da serpente tentar Eva, lá em Gênesis 2, a partir do 7, fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E aí, isso aqui, Deus falou quando ele criou o homem. Ele criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, deu uma ordem para ele. De todas as árvores você vai poder comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. E nisso, Deus não havia criado Eva ainda. E aí, mais pra frente, se você quiser ler tudo depois, no finalzinho do capítulo 2, aí Deus vem a criar Eva. E o que Deus trouxe a mim nesse dia? Sobre a questão da intimidade que eu falei no vídeo anterior. Que pra gente ouvir a voz de Deus, além da gente conhecer a palavra dele, nós precisamos ter intimidade para ouvir aquilo que o Senhor está falando especificamente conosco. Nesta ocasião, Deus, ele deu essa instrução para Adão. Quem ouviu a instrução de não comer do fruto da boca de Deus foi Adão. E Adão repassou isso a Eva. Então, quando a serpente tentou, ela foi direto em quem? Em Eva, porque Eva não tinha ouvido a instrução diretamente da boca de Deus. Se Eva tivesse feito, se a serpente tivesse esperado por Adão para poder tentá-la nesse sentido, certamente esse plano iria falhar, porque Adão tinha clareza daquilo que ele ouviu de Deus. Ele teve intimidade ao ouvir essa instrução de Deus, porque Deus falou com ele, diretamente com ele. Mas o inimigo, ele é astuto, então ele esperou Eva sozinha para ele atacar Eva, e ele ataca ela com uma dúvida. Ele diz assim, foi dessa forma, né? Foi com uma pergunta que a serpente faz a Eva. Foi dessa forma mesmo que Deus disse? Por quê? Porque ele sabia que Deus não tinha dito para ela. Ela não tinha ouvido da boca de Deus. Então, Eva teve dúvida. Ai, será que foi assim mesmo? Será que eu não entendi errado? Não. E Eva comeu. Então, aí nós vemos mais uma vez o perigo de não sermos íntimos do Senhor, de não termos intimidade com Ele, relacionamento com Ele, porque quando nós não nos relacionamos com Ele, nós vamos ouvir várias vozes. E aí nós terceirizamos isso. Nós sempre recebemos de alguém aquilo que Deus quer nos dizer. A gente sempre ouve do outro, de terceiros. E isso gera dúvida no nosso coração quando o inimigo vem nos tentar. Porque ele é astuto, é sagaz e ele gera dúvida. Por quê? Porque você não ouviu da boca de Deus. Então, mais uma vez, eu ressalto aqui nesse vídeo a importância de ouvirmos a voz de Deus, de sermos íntimos dele, de termos relacionamento com ele, para que ele fale conosco e assim nós tenhamos certeza
certeza daquilo que ele nos disse, de como nós devemos proceder, e o inimigo não vai conseguir nos atingir, ele não vai conseguir nos derrubar. Quando nós temos intimidade com Deus, nós temos segurança, nós temos convicção daquilo que ele nos fala e da ordem que ele nos dá e da direção que nós precisamos tomar. Que você não dependa de terceiros, que você tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. É o que eu desejo. Um bom dia, uma boa semana para todos vocês. Um beijo.